TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Agora são 3h09 e você vai acompanhar a 7ª reunião da Comissão de Políticas e Prevenção às Drogas. O tema de hoje é contrabando de cigarros. A palestra será ministrada pela Procuradora da República, Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo. A presidência do evento é do vereador Nelson Osser. Acompanhe. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Antes de mais nada, dá início à 7ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, com o tema o Ministério Público Federal e o contrabando de cigarros. A decisão por esse tema veio dentro de uma discussão sobre legalização ou não das drogas. E, de primeiro momento, um dos debatedores informou que, caso a droga fosse legalizada, o tráfico iria acabar. E eu contrapus esse indivíduo, esse debatedor, informando que a droga mais apreendida no Brasil é uma droga legalizada, no caso, o cigarro, e mostrando assim que ao legalizar uma droga, você não acaba com o tráfico. Existe o contrabando. Então, fiz esse contraponto, expliquei que hoje a legalização é muito discutida, é polêmico o assunto no Brasil, mas nós precisamos informar a questão do contrabando. Então, trouxe esse tema para a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, comissão essa que eu presido, e pude convidar a Procuradora da República, a Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo Osser, para que pudesse expor um pouco e de forma breve a questão do Ministério Público Federal, como atua, o que é o Ministério Público Federal, e também essa questão do contrabando. O contrabando ele ocorre praticamente em todos os estados, As apreensões de cigarro falsificado ocorrem praticamente em todos os estados do Brasil. Vale lembrar também que o problema das drogas, e eu falo das drogas lícitas, das drogas ilícitas, ela é um problema assim, que vem aumentando, potencializando, muitas das vezes por falta de políticas públicas, políticas eficientes, que possam não só prevenir, mas também tratar aqueles que já desenvolveram a dependência das drogas. E eu continuo militando nessa área e acreditando que a prevenção ainda é o melhor caminho. Nós precisamos informar as crianças sobre os malefícios. E o problema do cigarro, que vem através do contrabando de cigarros, vale lembrar que ele é muito mais potencializado, Então, assim, os problemas são maiores, acaba refletindo aí na saúde do ser humano. Eu trouxe aqui o último levantamento referente às vendas de cigarros ilegais no Brasil, atingiram 48% do volume de vendas do produto no ano de 2017, o ano passado. O índice é o mais alto já registrado. Em 2016, o contrabando representa 45% das vendas totais de cigarro. Em 2015, o nível era de 30%. Os dados são do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Eu costumo mencionar em todas as palestras que eu ministro nas escolas, nas empresas, nas associações, que o cigarro, a composição dele é totalmente prejudicial. O próprio Ministério da Saúde, que é o órgão maior do país, coloca no maço de cigarro. O Ministério da Saúde adverte fumar, é prejudicial à saúde. Mostra todos os danos. Eu posso mencionar aqui pelo menos 6 substâncias tóxicas no cigarro. Tem a nicotina, que é o que causa dependência. Tem também o formol, conservante cadáver, terebintina, que dilui tinta a óleo. Existe também a acetona, removedor de esmalte.
Existe o fósforo P3 e P4, que é usado em veneno para rato, naftalina, eficiente mata baratas, além de desinfetante para pisos, azulejo e privadas. Eu mencionei 6 ou 7. São mais de 4.700 substâncias tóxicas no cigarro. Esse é o cigarro legalizado, fora, né, o contrabandeado, que é muito mais potencializado de substâncias tóxicas, né? Tudo vem de forma mais elevada e com certeza muito mais prejudicial. E vale reforçar aqui também que o que o cigarro legal arrecada para o poder público, ele não paga os prejuízos causados pelo mesmo, né? O que arrecada vendendo o cigarro, porque tem muita gente que também faz esse contraponto, falando que ao legalizar a droga vai gerar recurso para o Estado, vai gerar recurso para a União, para o poder público, e vai poder investir na saúde, na educação. Nós já arrecadamos com a bebida alcoólica e com o cigarro, e mesmo assim o que arrecada não paga os prejuízos causados por essas drogas lícitas. No Brasil, se eu não me engano, eu posso estar equivocado aqui, mas é cerca de 40 mil mortes por ano devido ao uso e abuso do cigarro. Então, assim, é uma substância tóxica, gera dependência e é responsável pela perda de inúmeras vidas. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo e agradeço, Gabriela, agradeço por aceitar o convite. Eu sei que você está de férias, né? Mas aceitou o convite e entendendo a importância dessa palestra, dessa mensagem para toda a população aí de Campinas e da região metropolitana que nos assiste pela TV Câmara. Então, muito obrigado e passo a palavra. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela, eu sou procuradora da República no município de Passos e venho aqui hoje atendendo um convite do vereador Nelson para falar um pouco sobre a atuação do MPF no crime de contrabando de cigarros. Bom, em primeiro lugar, o Ministério Público é uma instituição que tem como função definida na Constituição a proteção da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos individuais indisponíveis. Apesar de fazer parte do sistema de justiça, o Ministério Público ele é uma instituição independente, ele não se subordina a nenhum dos 3 poderes, nem o legislativo, nem executivo e nem judiciário. Nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ele atua nas causas em que há um interesse da União, em que há um interesse federal na demanda. O Ministério Público, ele tem atuações variadas. Então, nós atuamos na tutela do meio ambiente, na proteção de comunidades tradicionais, fazemos o controle externo da atividade policial, protegendo os direitos individuais indisponíveis dos cidadãos, e temos a atuação contra a corrupção, né, na improbidade, e uma das principais atribuições do Ministério Público é a criminal. No tocante à atribuição criminal, está muito bem definido pelo artigo 109 da Constituição quais são os casos em que o Ministério Público Federal, que a competência vai ser da Justiça Federal, e a atribuição do Ministério Público Federal. O primeiro são os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas. O segundo caso são os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Os crimes contra a organização do trabalho, quando previsto em lei também os crimes contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômica, os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, com exceção da competência da Justiça Militar, e os crimes de ingresso e permanência irregular de estrangeiro no país. Bom, então esses são as hipóteses de atuação criminal do Ministério Público Federal.
Quando a temática é drogas, existem duas grandes atuações do Ministério Público Federal. Seria o tráfico internacional de drogas e o contrabando de cigarro. O tráfico internacional de drogas é de atribuição do MPF, uma vez que a União ela assinou a Convenção de Viena, se comprometendo a reprimir o tráfico internacional de drogas. Em relação ao tráfico internacional, eu não tive uma grande atuação ainda, porque ela é principal em locais de fronteira onde tem aeroportos. Eu atuei em Altamira, no Pará, em Viçosa, em Minas Gerais, e hoje em Passos, em Minas Gerais. Então, teve um grande caso em que eu peguei no final, em Altamira, de tráfico internacional de drogas, que envolvia um peruano. Mas outros casos que eu peguei eram muito simples, eram os casos de importação de sementes de maconha, que chegavam para destinatários de pessoas que viviam nos municípios da região de Viçosa, até quando se entendia que a competência era do local que recebia a encomenda. Depois passou a ser do local onde a encomenda é apreendida. Nisso saiu da minha esfera de atribuição. Então, o tráfico internacional de drogas, eu não tenho tanta experiência pelos locais que eu passei. Quanto ao contrabando de cigarros, é uma questão que é de muita atuação do Ministério Público, porque ela se dá em todas as procuradorias, praticamente. É um crime em qual procuradoria nós vamos, nós pegamos esse tipo de crime, que é o contrabando de cigarros. O contrabando de cigarros, ele está previsto no artigo 334-A do Código Penal. A pena para ele hoje é de 2 a 5 anos. Mas, em 2014, a pena era um pouco menor, que era de 1 a 4 anos. O que acontecia? Apesar, né, de ser crime, de ter a pena, a conduta ela era praticada demais. Então, entenderam que aumentar a pena, aumentar o valor, né, a quantidade de pena, reprimiria um pouco o crime. De fato, continua ainda existindo muito contrabando no país, muito, e tanto na forma da organização criminosa grande, quanto os pequenos vendedores em pequenas mercearias. Então, é quase um crime formiguinha, assim. O bem jurídico tutelado no crime de contrabando é a saúde pública. Então, daí é um bem que muitas vezes a jurisprudência entende que não cabe nem princípio da insignificância, tal a importância do bem que é protegido por esse crime. A competência do crime de contrabando é federal em qualquer hipótese. Houve uma alteração na jurisprudência esse ano para entender que quando ficasse comprovada a transnacionalidade do delito, seria federal. Então, se apreendesse a droga entrando no país, por exemplo, seria federal. Mas as revendas internas dentro do país seria estadual. Mas o STJ rapidamente mudou sua posição, entendendo que como compete prioritariamente à União definir quais são os produtos de ingressos proibido no país, além de ser responsável por exercer a fiscalização aduaneira e de fronteira, o crime deveria continuar sob atribuição federal. Então, hoje, a jurisprudência mais recente continua o contrabando em todas as suas espécies a ser perseguido pelo MPF e pela Justiça Federal. Bom, então eu já falei aqui um pouco sobre as experiências que eu tive em relação ao contrabando há 2, 3 semanas atrás. Eu tive uma audiência em que eles esconderam caixas de cigarro junto com caixas de peixe, num caminhão de peixe, para tentar disfarçar o contrabando de cigarros. Ao mesmo tempo, você tem pequenas mercearias vendendo esse cigarro, compradores comprando, às vezes nem sabendo que se trata de crime, organizações super sofisticadas de distribuição, de revenda desses produtos. Então, tem de todos os tipos. Quando você pergunta, né, para o réu por que se dedicou à venda de cigarros contrabandeados, eles falam que é extremamente lucrativo, porque é um cigarro bem barato, perto do normal,
e eles conseguem ter quase 100% de lucro. Quando você vai ver por que ele sai do Paraguai tão barato, está na questão tributária. No Paraguai, a questão tributária é 16%, enquanto aqui no Brasil é quase 70%, 80% de tributo. Mas eu vi que há 2 dias atrás saiu uma notícia que o Paraguai ele pensa em aumentar o tributo do cigarro paraguaio, que pode ser um fator de proteção para o Brasil, evitando que seja tão lucrativa essa atividade. Bom, então, é isso, por ser uma atividade lucrativa, vem muito para o Brasil. Isso também, como o vereador Nelson falou, nos leva a fazer uma reflexão sobre a legalização de outras drogas, porque, como eu disse, o contrabando ele tem exigido muito dos órgãos de persecução penal, tanto do Ministério Público, quanto do Judiciário, quanto da Delegacia de Polícia Federal. Você não vê uma diminuição, ao contrário, há um aumento, e as pessoas não encaram como uma droga ilícita, uma vez que ela é legalizada. Mesmo ela vindo do Paraguai, as pessoas não conseguem, muitas vezes os usuários não conseguem ver crime nessa conduta. Eu peguei aqui no jornal em Campinas alguns dados sobre a questão do contrabando de cigarro aqui em Campinas e vi que ela chegou a 55% de participação do mercado no primeiro trimestre. Então, em Campinas, cresceu 28 pontos percentuais do primeiro trimestre de 2016 na comparação com 2018. O maior volume do mercado ilegal se concentra no estado, que comercializa 31% de todo o volume de cigarros ilegais do país e movimentou no ano passado 2,6 milhões. Dados do movimento Legalidade informam que de 2015 a 2017, a participação do comércio ilegal no estado aumentou 6 pontos percentuais. Nesse período, o volume do mercado ilegal aumentou de 11%, né, passando de 13,6 bilhões para 15,1 bilhões de unidades de cigarro. Bom, então, o que eu queria demonstrar aqui é que o contrabando de cigarros ele é muito maior do que a gente pode imaginar. A minha experiência na persecução penal me demonstra isso. A quantidade de denúncias, de investigações voltadas para o contrabando de cigarro é enorme. Eu acho que é um dos crimes que mais eu atuo, assim, em quantidade, é o que mais eu atuo hoje no Ministério Público lá na região de Passos. E acho que é isso que eu poderia contribuir com a atribuição do Ministério Público Federal em relação a esse tema. Agradeço o convite, vereador Nelson, e estou à disposição de todos. Muito obrigado, Gabriela. Eu quero comunicar aqui a presença também do vereador Rossini, que compõe a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, um colega que também milita e muito nessa área, sabe melhor do que muitos aí que trabalhar a prevenção, trabalhar as políticas públicas não é fácil, né? Até porque não tem receita, então nós temos que ficar se desdobrando para tentar encontrar saídas e tentar salvar essas pessoas, tanto das drogas ilícitas, como também das drogas lícitas, né? E o tema hoje, ele vem realmente de encontro com um problema maior do Brasil, né? Que é o contrabando de cigarro. É a droga mais apreendida no Brasil. Muitos pensam, é a maconha, é a cocaína, é a pasta base, é o crack. A droga mais apreendida no Brasil é uma droga lícita, é uma droga legal, que é o cigarro. Eu tenho um vídeo para passar para vocês. Pode só... Esse vídeo, ele é rápido, é breve e ele vai explicar muito bem tudo isso que a Gabriela mencionou, né? A apreensão, como chega... E as apreensões de cigarro contrabandeado do Paraguai bateram recorde esse ano.
Além do prejuízo para a economia, isso aumenta a violência nas regiões de fronteira. Os cigarros contrabandeados do Paraguai são encontrados facilmente em Foz do Iguaçu. Nas ruas, é só passar, pegar e pagar. Paraguai esse? É tudo Paraguai, né? Quanto você quer? Em bares e lanchonetes não faltam ofertas. Qual é que você tem? Brasileiro? Você tem Paraguai? Tem. Qual? Fox Samarino. Fox e Leite. R$2. O brasileiro tá quanto? Tem aqui a partir de 5,75. Esse comércio paralelo tem impacto direto na violência. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras divulgou uma pesquisa que mostrou que 90% dos carros apreendidos aqui na fronteira com o Paraguai foram roubados ou furtados para transportar contrabando. Esse delegado diz que outros crimes também sofrem influência desse comércio ilegal. Os crimes de roubo, furto, homicídios e até mesmo latrocínio, em que essa atividade ilícita do contrabando é um fator motivacional para que ocorram esse tipo de delito. O estudo mostra também a influência do comércio ilegal no bolso até de quem não fuma. Apenas com inquéritos por contrabando, são gastos 33 milhões de reais por ano no Brasil. Mas o problema parece estar longe de ser resolvido. Uma outra pesquisa mostra que o cigarro paraguaio já é mais vendido que o brasileiro em 14 estados. Em Mato Grosso do Sul e na Bahia, por exemplo, as marcas ilegais representam mais de 70% do mercado. A apreensão tem aumentado em todas as regiões. Realmente, os contrabandistas têm tentado utilizar outras rotas para tentar introduzir essa mercadoria para dentro do país. A toda hora a gente ouve falar de apreensões de drogas e armas nas estradas, mas um produto tem chamado bastante a atenção das autoridades: o contrabando de cigarro. Além de ser devastador para a saúde, representa 60% de tudo o que a Receita Federal apreende na fronteira. E isso se tornou um negócio bastante lucrativo para o crime organizado em São Paulo e aqui em Minas Gerais. Um rombo para a economia. São 57 bilhões de reais por ano gastos na saúde pública por conta do tabaco. Para entender como é que funciona esse esquema dos criminosos e o combate das autoridades federais, João Carlos Borda, Fábio Júnior e Ícaro Ferracini prepararam uma reportagem especial. Foram 3 meses de investigações e 1 semana lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. O que eles descobriram, você acompanha a partir de hoje numa série de 5 reportagens. Fronteira. Aqui, o crime não tem limite. O Brasil tenta controlar as principais portas. Mas como botar cadeados em quase 17 mil quilômetros de fronteira, com 10 países em 11 estados brasileiros? Só entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e a cidade de Leste, no Paraguai, circulam 30 mil veículos por dia. Um vai e vem pela Ponte da Amizade que alimenta todo tipo de crime. Esses homens acabam de ser presos. Tentavam levar para o sul de Minas pistolas e muita munição. Costuma comprar armas aqui no Paraguai? Primeira vez. Por que o senhor veio buscar aqui? Porque eu estava no Paraguai, achei bonito e comprei. Aqui rola de tudo: financiamento de terrorismo, tráfico de gente, de drogas, armas e o contrabando de um produto que está virando ouro para o crime organizado: cigarros. O cigarro, pela característica que ele tem de ter um alto valor, né, é muito rentável contrabandear cigarros, ele vem crescendo justamente por esse motivo. Os números das apreensões cresceram nos últimos anos. Só na região de Varginha, do ano passado até hoje, foram 11 cargas apreendidas. A Receita Federal chama de muralha essa operação logo depois de Foz, que para tudo o que vem do Paraguai: carros, caminhões, ônibus. Dia e noite, até debaixo de chuva, policiais federais, militares e agentes da Receita num combate sem trégua.
sem dúvida, cobrir toda essa área é um desafio para os órgãos de segurança que atuam no combate e à repressão aqui aos ilícitos transnacionais. Mas será que isso trava mesmo o crime na fronteira? Com uma câmera escondida, o nosso produtor vai testar a contraofensiva dos criminosos lá no Paraguai. Quanto tá o cigarro? 12. A caixa? Pacote. Ele se apresenta como interessado em contrabandear cigarros pro Brasil. Você vende de caixa? É, fechado. Isso, com 50, 5 caixas. Como que passa lá, hein? Aí você tem que arrumar pra... Tem onde? gente que passa. Vou levar pra você uma que passa. Você me leva em alguém? Aqui embaixo tem. Ah, você quer olhar? Quer falar com ela? Assim você... Ah, sim. O intermediário leva o produtor pro porão de uma loja de fachada. Lá, muita gente trabalha embalando as caixas de cigarro que vão seguir pro Brasil. Mas como passar com toda essa mercadoria pela muralha da polícia brasileira? Pra passar lá, como que tá fazendo? Tô passando pela aduana. Pelo rio não dá pra passar? Mas e tá passando pela aduana? Como você acompanhou na conversa gravada com a câmera escondida lá no Paraguai, a estratégia de trazer cigarro aos poucos realmente funciona, ou pelo menos é assim que os contrabandistas tentam. Olha só a quantidade que foi apreendida aqui na aduana brasileira. Todo esse cigarro seguiria para o Brasil e seria distribuído em várias cidades do interior de São Paulo. Dentro da van, 800 pacotes do cigarro paraguaio mais consumido no Brasil e uma contrabandista bem conhecida na fronteira, a Princesa do Fumo. Você ia levar para onde? Primeira vez ou já tinha feito antes? Você mora onde? Você achava que conseguiria passar? A moça sempre age assim quando é descoberta. Não para de rir um segundo. Ela sabe que com essa quantidade, logo está de volta às ruas. O que você está rindo? O que você está rindo? Mas não tem graça o que o Brasil perde todo ano com o contrabando de cigarros. O cigarro representa quase 60% de todo o contrabando do Brasil. Por ano, o país perde em arrecadação 4 bilhões e meio de reais. Mas ele perde também com a logística do crime, que traz hoje junto o tráfico de drogas, o tráfico de armas. O Brasil perde quando deixa entrar pelas suas fronteiras um produto de péssima qualidade que vai ter uma consequência depois na saúde pública do país. A própria Receita Federal reconhece que não pega tudo o que devia. Existem quadrilhas especializadas em logística para fornecer os meios de transportes para que sejam cometidos outros crimes. Essas quadrilhas, elas são procuradas por outros tipos de criminosos, como traficantes de drogas, de armas ou contrabandistas de cigarros, para que eles forneçam veículos para que eles possam praticar os crimes. Nessa região da fronteira, o crime organizado é que emprega mais e que paga melhor. Só o contrabando de cigarro dá renda para 15 mil pessoas, com salário médio de R$ 985 por mês. Esta senhora passou os 72 anos de vida longe de uma cadeia. O rapaz me pediu para pegar um negócio, não sei o que é. Hoje, ao tentar contrabandear anabolizantes para o filho, saiu do ônibus direto para a delegacia. E a senhora não sabia que era anabolizante? Não, eu não conheço. Em segundos, mais uma pessoa a cruzar a ponte entre a liberdade e a prisão. São muitas as rotas que o crime organizado traça. Enfim, esse vídeo, os dois, né? Ambos os vídeos mostram que o programa todo do tráfico, do contrabando, como que eles trabalham, né? As artimanhas que eles utilizam para conseguir trazer de forma ilegal um produto que vem trazer mais prejuízos para a sociedade e, consequentemente, mais gastos para a saúde pública.
Eu vou passar a palavra agora ao vereador Rossini e depois eu abro para perguntas, tá bom? Bem, cumprimentar o vereador Nelson por trazer esse tema aqui na Comissão de Política sobre Droga, a doutora Gabriela, por trazer informações aí. Eu acho que todos nós já conhecemos um pouco essa realidade, né, da existência do contrabando de cigarro, mas, para ser sincero, eu não tinha noção do volume, né, do quanto isso representa, tanto do ponto de vista de sonegação de impostos, mas pior que isso, no segundo vídeo, há um risco adicional a quem acaba consumindo esse produto, porque não sabemos a qualidade do cigarro. Não que tem algum cigarro de qualidade, né? Porque todos fazem mal à saúde. Hoje o cigarro é uma das principais drogas, né, que provocam um grande problema de saúde pública. Os cânceres, na sua maioria, acometem os fumantes. 150 mil pessoas, em média, morrem por ano de câncer e a grande parte delas são fumantes. Mas a dúvida que fica, eu não sei se a doutora Gabriela tem mais informações, se vem esse volume de cigarro, né? E Campinas certamente deve receber uma quantidade, eu não sei se tem dados relativos ao nosso município, se chega... Esses cigarros são comercializados por quem? Né? A população, para ter acesso a eles, obviamente, compra em algum local. Esse comerciante que venda, ou um cidadão que seja flagrado com cigarro contrabandeado, ele está sujeito a algum tipo de penalidade? Né? Como se nas fronteiras, e a gente sabe que ali é foco também de corrupção, deve ter mesmo na aduana, como o próprio repórter mostrou, né? Deve ter muita gente envolvida fazendo vistas grossas, né? Mas na ponta, que medidas poderiam ser feitas para tentar combater isso, por exemplo, na nossa cidade? Boa tarde, vereador Rossini. Existe sim, é muito mais comum do que se pensa. Lá na região de Passos, muitas vezes, assim, no centro da cidade, nas padarias, nas mercearias, há a venda de cigarro contrabandeado. O vendedor, quem vende, ele responde pelo crime de contrabando, mesmo não sendo ele que trouxe do Paraguai, o revendedor responde pela mesma pena, que vai de 2 a 5 anos. Além da repressão criminal, né, é importante talvez uma conscientização, uma forma de diminuir, talvez diminuindo o número de usuários, mostrando os riscos. Lógico que o cigarro é um risco sempre, né? Mas esse é um cigarro que não tem controle nenhum, não passa por controle nenhum da vigilância sanitária. E é um risco maior, ou mesmo para mostrar o que ele contribui em termos de Brasil, o que ele contribui com o crime. Um outro problema que foi falado aqui como é um cigarro que não paga tributo, onera demais a saúde pública, sem ter qualquer contraprestação, né? Que é um outro grande problema. Mas a repressão do revendedor como o que passa a mercadoria do Paraguai para cá. É o mesmo tipo de pena, entendeu? Porque, assim, esses cigarros contrabandeados, eles vêm todo com o nome de cigarro do Paraguai, não são as marcas comuns aqui. Ou eles também chegam a mudar de embalagem e tentar... Não, vem tudo com o nome, vai estar lá em castelhano, é bem fácil de perceber. E, inclusive, eles não vêm com as advertências que o nacional vem. Né, com aquelas advertências, deixando claro para as pessoas o risco que elas estão correndo, esses cigarros também não vêm. Assim, além da conscientização, né, há algum tipo de... Tem algum local, por exemplo, que já tenha adotado alguma estratégia para tentar reprimir, além das fronteiras, assim, mas porque é duro no varejo. Há um tempo atrás a gente tinha informações que no centro, os ambulantes também tinham isso aí. Houve uma operação, me parece, grande da Polícia Federal, não sei se zerou, né?
Porque a preocupação se continua chegando, é porque continua a gente vendendo e consumindo. Não, e muita gente. Há um grupo de revenda espalhado por todo o Brasil. E é da mercearia mais simplesinha até um grande estabelecimento. Né? Não esses estabelecimentos mais regulares, mas grandes supermercados nesses municípios pequenos, mercearias pequenas. A venda é muito difundida. E até entrega a varejo, assim, né? Não a varejo, mas entrega em casa, o vendedor que só pelo delivery, isso, pelo telefone, você já consegue. É muito fácil mesmo. Infelizmente, é bem comum. Eu vejo assim, Rossini, como a reportagem mostrou, né? Nós temos uma fronteira terrestre e marítima muito, muito grande e com dificuldades para ocorrer a fiscalização. A conscientização sobre os malefícios do uso e abuso do cigarro é importante, mas se não andar junto com a repressão junto à fronteira, as nossas fronteiras, fica difícil. Até porque, né, os nossos países vizinhos são os responsáveis por tudo isso, né? Tanto das drogas ilícitas, quanto também das drogas lícitas. O contrabando do cigarro vem do Paraguai, a pasta base de cocaína da Colômbia, né, e outros países aí. Então, esses países produtores, eles precisam sofrer, sim, uma repressão para evitar que essa droga continue entrando. E, no mesmo sentido, o Brasil potencializar o trabalho de prevenção, conscientização, junto às crianças, os jovens, né, e, em especial, aos adultos, aqueles que ainda fazem uso da droga, seja ela lícita ou ilícita. Eu vou abrir para perguntas, então. Tem microfone? O primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Nelson. Cumprimentar a doutora Gabriela. Achei muito produtiva a sua dissertação sobre o problema do contrabando, da droga. E com o questionamento que o vereador Rossini fez, me chama a atenção o problema da fiscalização. Como você bem falou, não só lá em Minas, mas aqui em Campinas, eu vejo, em mercearias e outros comércios, a venda tranquila desses cigarros. Todos esses que apareceram aí, eu em 15 minutos saio daqui e venho com pacote, de tão próximo que está da gente. Mas o que me preocupa mais é o problema da maconha, que está em andamento, a legalização. E pessoas que acham que legalizando vai diminuir. Então, eu queria ouvir de você mais uma vez, qual é o seu posicionamento? Você acha que legalizando a maconha, a tendência é realmente diminuir o consumo? Isso seria um benefício para a sociedade brasileira, legalizar mais essa droga? E se o Ministério Público não teria condições de desencadear uma campanha mostrando aos comerciantes, que foi a pergunta que o Rossini fez, de quem vende. E é fácil, porque a gente identifica vários locais aqui em Campinas que vendem, né? É como o caso da bebida alcoólica para menor de 18 anos. A gente sabe que em posto de gasolina os menores conseguem, no supermercado. Então, é uma fiscalização
mais rígida que está faltando. E partindo do Ministério Público, eu acredito que a repercussão seja maior, até para quem está já praticando essa venda, né? Alertando que ele responde tanto quanto o traficante, né? Sim. Era isso, doutora. Boa tarde, senhor Nelson. Obrigada aí pelas contribuições. Em relação à questão da legalização da maconha, eu não falo como posicionamento do MPF, porque o MPF, como ele fica adstrito às normas, nós seguimos o que a sociedade democraticamente estabelece. Mas como uma posição pessoal, eu acho que a questão do contrabando de cigarros é uma experiência a se considerar para ver se vale a pena mesmo a legalização da maconha, porque é uma droga legalizada em que, apesar de legalizada, não houve a redução do crime. O crime é enorme, custa alto para o Brasil a fiscalização, os órgãos de persecução. Então, eu acho que no debate democrático sobre se vai haver ou não a legalização, tem que se levar em consideração essa experiência que não tem sido nada boa, né? Até porque essa questão da tributação não tem como você deixar um tributo barato em algo que ofende a saúde humana. E nisso vai abrir o campo para drogas que entram irregularmente. Então, são coisas que tem que se colocar na balança, né, para verificar se vale ou não a pena. Quanto às campanhas de conscientização, o Ministério Público hoje, ele tem uma atuação mais na repressão mesmo. Então, nós temos atuado, tem o efeito pedagógico, né? Porque o comerciante que é pego muitas vezes desiste de continuar nisso. Alguns falam, às vezes alegam, não sabia que era crime e para, porque dá tanta dor de cabeça, como eles dizem, que não vale mais a pena. E acaba também para o consumidor que vê que a mercearia foi pega, descobre que também se trata de um crime, ou até então não via com tal gravidade. Então, nesse efeito de repressão que o Ministério Público tem, acaba surtindo um efeito pedagógico. É importante, acho que as campanhas de conscientização são muito importantes também, que partam dos municípios, da parte política também, né, que está mais próximo da população o tempo inteiro, levando conscientização e educação para as pessoas. Mais alguma pergunta? Bem, com relação a essa questão do cigarro, Nelson, talvez a gente pudesse, até para, não sei se chamar aqui, ou a gente fazer uma visita primeiro nos órgãos de polícia, né? Tanto polícia militar, polícia civil, para ver se eles têm dados e saber que medida, como é que tem chegado as denúncias até eles, né? Por parte da prefeitura, não sei se o departamento de urbanismo pode incluir na fiscalização alguma coisa no sentido de identificou que há cigarro ilegal sendo vendido, de repente até suspender o alvará, não sei, tomar alguma medida para tentar coibir mesmo. Obviamente, antes divulgar, orientar, conscientizar, falar dos riscos e consequências que isso acarreta, né? E pensar como fechar o cerco nisso, né? Aumentar a fiscalização, o rigor de investigação, porque eu para ser honesto, assim, eu não sabia que essa estava com tanta facilidade assim, Nelson, né? Mas se está nisso, isso aí está assim, nas nossas barbas, eu acho que alguma medida precisa ser tomada. Mas eu queria sugerir, talvez a gente fazer uma visita aí na delegacia seccional, no primeiro DP, não sei, para ver se eles têm tido ocorrências nesse sentido, PM, como é que eles podem ajudar a fortalecer essa ação de fiscalização e de repressão. E pensar também, do ponto de vista do município, se tem alguma coisa que a gente possa fazer no sentido de colocar mais dificuldade ou penalidade adicional se alguém for pego, né, vendendo mercadoria ilícita. Como sugestão. Mais uma pergunta? Alô, meu nome é Edmundo. Duas coisas. Primeiro, com relação à questão da maconha que o senhor colocou, eu comecei a acompanhar sobre essa questão da legalização da maconha, e minha sugestão, se você quer saber o que acontece com a legalização da maconha,
procure pesquisar sobre a Holanda e sobre o Uruguai. A Holanda está um caos e o Uruguai, aquele primeiro impacto que pareceu que foi positivo, já está se mostrando negativo. Eu não tenho o domínio de todos os fatos, mas tem aí onde você acha informação sobre isso é difícil, né? A imprensa ela é pró-legalização de drogas, então você vai ter que pesquisar muito. Mas mas tem coisas, dá para você achar. A pergunta que eu tenho é o seguinte: sobre esses cigarros que são produzidos no Paraguai, né? Você falou que atrás deles não tem aquela advertência do Ministério da Saúde. Mas assim, considerando que eles colocassem essa advertência e, por exemplo, no processo de aduana para cá, ele tem como ser legalizado? Se ele paga os tributos, tudo? Ou ele ainda assim ele está em conformidade com outras normas brasileiras? Ele continua, porque é o seguinte: existe uma lista da Anvisa que proíbe determinadas mercadorias. E nessa lista está incluído esses cigarros. Então, eles não podem ingressar. Não é problema de falta de pagamento de tributo. É que é considerado mercadoria proibida mesmo para ingresso no Brasil. Entendeu? Muitas vezes porque não tem um controle de uma vigilância sanitária, um controle bom da mercadoria. Então, ele não tem como entrar no país em nenhuma hipótese. Não tem como regularizá-lo. Certo. Então, nesse caso, assim, você viu essas marcas aí... Está irregular. Isso. Irregular. Ela é proibida de ingresso no Brasil. Certo. Entendeu? Entendi. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é importante, porque realmente todos os lugares que você ministra uma palestra ou aborda o tema drogas, vem essa questão da legalização, né? Legalizar ou não. E eu compactuo da sua fala. Basta olhar a Holanda pedindo socorro, o Uruguai pedindo socorro, devido à legalização. E tem uma outra sensação que ocorre quando legalizada uma substância, aquela sensação que não é mais droga. Quando você legaliza, parece que, olha, não é mais droga. Pode perceber na fala das pessoas. As pessoas falam álcool e outras drogas, né? Como se o álcool não fosse uma droga. O álcool separar drogas é drogas. Né? Então não adianta a gente ficar dividindo. Tem mães que me procuram e falam: meu filho não usa droga, o problema dele é o álcool. Quer dizer que se amanhã legalizar a maconha, essa mãe vai falar: Nelson, o meu filho não usa drogas, o problema dele é maconha. Então a gente tem que assim, tomar um cuidado muito grande, até porque aquele discursinho que o proibido é mais gostoso é para a minoria. Né? Quando você legaliza, você estimula o uso. Né? Mais pessoas passam a usar, porque o acesso é mais fácil. Né? Você utiliza de uma substância lícita e cria-se aquela sensação que, olha, pelo fato de ser lícito, não é proibido, então não estou fazendo nada de errado. Então, mais pessoas vão ter contato. Prova disso é a própria bebida alcoólica, é o próprio cigarro. Hoje, se você pegar um pivete aí de 7 anos e pedir para ir no boteco mais próximo e trazer um maço de cigarro e uma bebida alcoólica, ele traz. Ele consegue comprar. Tem bares em Campinas que você senta na mesa, o garçom, antes de perguntar qualquer coisa, ele já te coloca um copo de chopp. Como se você fosse no bar simplesmente para tomar um copo de chopp. No bar você pode tomar água, tomar suco, comer um lanche. Então, assim, é uma cultura também que foi criada, né? Legalizou, pode. E não é bem assim. Temos que lembrar dos prejuízos, temos que lembrar das consequências, lembrar que algumas pessoas podem, outras não. Algumas desenvolvem a dependência química. Tem lá a questão da predisposição, fatores genéticos. Né? Então, acho que, primeiro, o Brasil precisa se organizar referente às duas drogas, entre aspas, regulamentadas. Porque se está regulamentada, né, é lei, temos que fazer valer. E não é isso que nós estamos observando diante dessas duas drogas lícitas que eu mencionei. Então, acho que para legalizar qualquer outra substância, primeiro nós temos que consertar essa questão aí do álcool e do cigarro. Vale lembrar também que todo lucro que a droga lícita gera para o país não paga os prejuízos causados.
Então, nós estamos vendo aí uma saúde hoje totalmente prejudicada. Nós estamos vendo educação, né, praticamente com os professores afastados, em depressão, né, alunos sendo aliciados pelo tráfico de drogas, porque está compensando trabalhar para o tráfico, em vez de ir para a escola, eu trabalho para o tráfico. Lá eu ganho dinheiro, na escola não. Então, acho que se cada 50 centavos, R$1 da bebida, do cigarro fosse destinado para a saúde e para a educação, nós teríamos a melhor saúde e educação do mundo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para legalizar qualquer droga com o discurso que legalizar vai gerar receita para o poder público, vai gerar receita para o Estado e nós vamos ter uma saúde de qualidade. Isso daí é conversa, não vai acontecer isso, porque nós já temos 2 drogas que geram recurso para o Estado e nós estamos vivendo aí essa pindaíba, tanto na saúde quanto na educação. Só mais um questionamento. Achei interessante quando você falou que a mãe fala, não, o problema do meu filho é só a bebida. E talvez pela proximidade que eu tenha com você, muitas pessoas me procuram também no sentido de algum encaminhamento. E eu já ouvi de diversas mães, não, o problema do meu filho não, ele só fuma uma maconhinha. Mas o problema dele é o álcool, o problema dele é o crack. A maconhinha não é nada, é um café, água com açúcar. Mas o que eu gostaria mesmo é de saber do vereador Rossini qual a sua posição clara, Rossini, com relação à legalização da droga ou não. Nelson, eu sou totalmente contra a legalização, né? Até porque eu não consigo imaginar que benefício legalizar uma droga poderia trazer, não para a sociedade, para o próprio indivíduo. Eu já cheguei a participar de debates, inclusive com promotores de justiça, que defendem a legalização na tese de que esse modelo de repressão está criminalizando o preto, o pobre da periferia, né? E que está trazendo mais malefício do que benefício para a sociedade. Primeiro que a legislação atual já não penaliza com prisão o usuário, né? Hoje a lei já dá um tratamento diferente do usuário e o traficante. Aliás, desde que o Supremo não declare inconstitucional o artigo 28, que está num processo lá da Lei 6368. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, né? Se você vai garantir um direito, porque ao legalizar, você está dando o direito da pessoa usar a droga, né? Se é legal, a pessoa tem o direito de usar. Em que medida isso, depois de fumar um baseado, né, isso vai trazer algum benefício para o indivíduo? Ele vai se tornar um pai melhor, um cidadão melhor, um professor melhor, um profissional, um político, né, um ser humano melhor, né? Então, eu não vejo sentido esse movimento de querer legalizar, assim, sob a ótica de que todos têm direito de usar, o corpo é meu, a vida é minha, né? Eu sou totalmente contra. Eu não tenho dúvida de que, se legalizar, a situação no Brasil vai piorar. Se hoje já está ruim, do ponto de vista de violência, de criminalidade, de saúde pública, eu acho que essas situações todas vão piorar. E comparar o Brasil com outros países, né, é muito... O Uruguai não tem a população de São Paulo. É uma outra cultura. Talvez lá eles tenham até uma outra realidade cultural. Mas a gente sabe que a criminalidade aumentou, que os danos à sociedade já começam. E foi feito recentemente um plebiscito, parece que 76% da população é contra a legalização. Foi meio uma imposição, né? Agora o Canadá legalizou, tá certo? Já está virando uma guerra fiscal, né, entre vários municípios lá do Canadá, porque uns cobram tanta taxa, outros não cobram. Assim, mas é outra realidade. Você acha que é legal no Canadá? Vai morar lá. Ou então traga as condições todas que o governo, o Estado canadense dá para a sua população para o Brasil. Na hora que a gente tiver todo mundo com emprego, trabalho, acesso à saúde, educação, talvez isso não seja problema. Mas hoje eu acho que é condenar ainda mais a população ao sofrimento e à violência. Inclusive no Uruguai aumentou, né, os gastos na saúde mental.
né? Ocorreu ali mais surtos, problemas psiquiátricos. Então, assim, a legalização nós temos que tomar um cuidado muito grande, tanto para discutir, quanto também para as políticas públicas, né, que esses países acabam implantando. Muitas vezes reflete em outras comunidades, em outros países. Enfim, vale lembrar também que existem as drogas medicinais. Eu, por exemplo, sou a favor da legalização, né, de algumas substâncias da maconha, como o canabidiol, no uso medicinal, né, diferente do uso recreativo, como qualquer droga de farmácia vendida nas drogarias, né, nós sabemos que ela tem uma finalidade, tem uma prescrição, tem um fim. Então, sendo benéfico, vai aliviar uma dor, vai tirar um desconforto. Vamos pensar nessa linha também. Mas da forma que está e do jeito que vem ocorrendo os debates, é bem complicado. Porque a legalização, ela também mexe, né? É o interesse ali econômico. Quantas pessoas não querem montar lá suas lojinhas, né, de forma legal? O maior estimulador e investidor nessa área é o George Soros, que tem fazendas de maconha no Afeganistão, né? Existe um movimento grande, o interesse econômico para a legalização. Alguns estados americanos, né, não é só na hora que foi legalizada a maconha, você tem bala, pirulito, chocolate, tênis, brownie, tudo de maconha, quer dizer... E aí acaba aumentando a forma de consumo e, obviamente, aumentando os riscos de saúde, né? Mas por trás sempre, concordo com você, o interesse econômico. Eu não quero passar no Anhanguera amanhã com meus filhos e, em vez de ver plantação de milho, de cana, ver plantação de maconha, né? Então, o Brasil ele tem que começar a ficar atento em relação a isso. Nós, políticos, temos que ficar atento também, porque muitas das coisas, como o próprio vereador Rossini falou, não vem através de um plebiscito, né? Não vem através do voto da população, como foi no Uruguai. Ali foi uma força política, né? Foi um interesse ali de algumas pessoas, né? Então nós temos que tomar cuidado também com isso, né? Porque aqui no Brasil mesmo, fizer um plebiscito, quem é a favor, quem é contra a legalização de qualquer tipo de droga ou só da maconha, 90% é contra. Essa pesquisa eu já fiz em rede social, já fiz em Instagram, já fiz em debates com jovens. Participei também, Rossini, de um debate na Unifesp. Tomás lá tinha um procurador, né? Um promotor em São Paulo, naquele debate. Um advogado criminalista. E um delegado federal. Só o advogado criminalista era a favor. Mas, enfim, eu preciso encerrar por conta do horário. Eu quero agradecer a doutora Gabriela. Muito obrigado pela presença, pelo tema abordado, pelas palavras. Agradecer o vereador Rossini, que compõe essa comissão. E agradecer a todos vocês por participarem e todos vocês de casa também que nos acompanharam. Muito obrigado e ficam os senhores vereadores convocados para a próxima reunião da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2018, quinta-feira, às 15 horas, no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos e lembre-se, a cidade não fecha e esse vereador não dorme.
Converso agora com o vereador Nelson Osseri, ele que é presidente aqui da comissão. Vereador, por que trazer esse tema aqui para debater? Primeiro, muito se fala em drogas ilícitas, né? E a população esquece que a droga mais apreendida no Brasil é uma droga legalizada, é uma droga lícita, no caso, o cigarro. Então, é uma forma de mostrar que a legalização da droga, ela não é um bom negócio. Pelo contrário, ela vai gerar mais problemas de saúde pública, ela vai gerar mais problemas de segurança pública, né? Tendo em vista que nós já temos 2 drogas legalizadas, tanto o álcool quanto o cigarro, e que já geram inúmeros problemas, inclusive os maiores gastos na saúde pública do município e em todos os estados no Brasil. Eu convidei a doutora Gabriela, pelo fato dela ser procuradora da República, ser do Ministério Público Federal, e o contrabando é competência do Ministério Público Federal, como também o tráfico internacional. E ela pôde explicar de forma muito objetiva e de uma maneira assim também que todos possam compreender, né, os prejuízos causados pelo cigarro contrabandeado e o cigarro legal também. Independente se é legal ou se é ilícito, contrabandeado, traz problemas para a saúde e também para a economia, né? Inúmeros problemas, né, para a saúde pública. Câncer, depressão, câncer de boca principalmente, né? O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, não tem uma substância no cigarro que você possa elogiar. Então, assim, é só prejuízo, né? E ali tem, por trás de tudo isso, tem um interesse econômico. Você pode observar as próprias padarias. Ela vende o cigarro no caixa, não é na prateleira. Por quê? Porque o cidadão que vai comprar o leite, comprar o pão, ele também vai para comprar o cigarro. Então, se aquele tiozinho lá da padaria não vender o cigarro, o cidadão não compra mais o pão e o leite lá. Então, o cigarro é uma droga lícita, mas que gera dependência, gera gasto na saúde pública e mexe também com a economia do Brasil. Vereador, junto com o vereador Rossini, o senhor estava vendo a possibilidade de visitar aí, talvez alguma secretaria da prefeitura, também delegacia, para ver meios, né, de que forma que o legislativo pode ajudar nessa questão, né? Tem alguma ideia de algum trabalho aí, alguma diligência, alguma reunião que deve acontecer nos próximos dias? Eu quero organizar um grupo de vereadores, não só aqueles que compõem a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, mas na condição de presidente dessa comissão, eu quero fazer o convite a todos os demais vereadores para que possamos fazer uma visita aos departamentos da Prefeitura responsável pelo uso do solo público, pelo próprio comércio de ambulantes, né? Seja aqueles da região central ou de outras localidades, e que possamos assim exigir uma fiscalização e punições severas, porque nós não podemos atuar só com a prevenção, nós temos que trabalhar em conjunto. Enquanto eu estou numa escola apresentando os malefícios do uso do cigarro, a fiscalização tem que estar firme e forte dentro da padaria que está vendendo o cigarro contrabandeado, aquele cidadão proprietário de um comércio que está vendendo o cigarro para o menor. Então, é fazer um trabalho em conjunto, trabalhar todas as frentes para que possamos trazer um pouco mais de sossego para a nossa saúde pública, que vem gastando diante essas pessoas que acabam desenvolvendo inúmeras doenças por conta do uso e abuso do cigarro. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E agora eu converso com a procuradora Gabriela, ela que ministrou aqui a palestra e falou sobre o tema, sobre o contrabando, né, de cigarros. Gabriela, o que caracteriza, né, o que é o contrabando? O contrabando é o ingresso de mercadoria proibida no país, no Brasil. E aí, o que a gente pode falar, né, para o pessoal de casa que está assistindo, né, no caso do contrabando de cigarro, né? Quais são as penalidades? Bom, o crime de contrabando de cigarro é se cometido, né, tanto com o ingresso da mercadoria para o Brasil ou o revendedor dentro do Brasil, tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, né? E hoje, quais são os desafios, né, do Ministério Público para combater o contrabando de cigarros?
O Ministério Público, ele atua nessa parte de repressão. Então, depois que houve a fiscalização, a pessoa foi flagrada com a venda de cigarros contrabandeados, o Ministério Público, ele denuncia essa pessoa, vai ter um processo e, ao final, uma possível sentença que pode levá-lo a receber uma pena que pode levá-lo à prisão. O cigarro contrabandeado que chega aqui no Brasil prejudica tanto a saúde, né, de quem consome e também a economia do país, do município. Isso. O cigarro contrabandeado, ele entra sem nenhuma proteção, nenhuma regulação sobre ele, até porque ele é proibido, não poderia estar aqui, ao mesmo tempo que ele não paga tributo. Então, uma mercadoria. O cigarro já é uma mercadoria ruim. O contrabandeado é um tipo que entra, que causa danos na saúde pública e, ao mesmo tempo, não traz nenhuma contraprestação para o Estado brasileiro. E o debate como esse que nós tivemos aqui hoje é um caminho para diminuir esse tipo de crime? Sim, eu acho importante a sociedade debater, a sociedade se conscientizar dos problemas que temos no Brasil, e esse é um dos grandes problemas. É sempre importante essa conversa, né, dos poderes públicos, das instituições públicas com a sociedade. E aí, o pessoal de casa, né? Nós tivemos aqui um exemplo de uma pessoa que estava acompanhando o debate e disse que é fácil encontrar em mercearias, padarias, né, esse cigarro contrabandeado, né? E de que forma, então, que o cidadão pode fazer para ajudar? Existe aí algum telefone do Ministério Público para fazer uma denúncia ou faz direto na polícia? Como é que faz? Geralmente é importante que as denúncias sejam feitas na polícia, então a população pode fiscalizar e fazer essa denúncia. Também é possível fazer a denúncia via Ministério Público, né? Tem o serviço de atendimento ao cidadão, em que o Ministério Público recebe denúncias, então pode ser feito em um sistema no site do MPF e também através das delegacias de polícia. Gabriela, agradeço a entrevista. Eu que agradeço, uma boa tarde. E a gente fica por aqui, você acompanha agora a nossa programação. TV Câmara, Campinas.